não haver deslizamento do copo em relação à mesa. Pronto. Beleza? Ok. Então, eu vou reformular esse equacionamento. Então, eu vou dizer assim, ó, que a força de atrito máxima será igual a massa vezes a aceleração do centro de massa máxima. Aí, pronto. Aí, então, eu só reformulei colocando o índice máximo, né? O índice máximo porque eu estou numa situação limite, né? Na situação da iminência de deslizamento. Pronto. Então, agora eu desenvolvo. Força de atrito máxima, está aqui, ó, μ vezes a normal, vai ser igual a massa vezes a máxima aceleração do centro de massa. Aí. Ok? Beleza. Aí você olha aqui e fala, mas quanto que é normal? Então, vamos calcular a normal, né? Então, para calcular a normal, vamos fazer conforme o tio Fábio ensinou para você. Não fica pulando etapas. Faz um negócio organizado, para você não se perder. Equilíbrio em Y. Quais são as forças que agem em Y? Normal para cima, positivo. Peso para baixo, negativo, é igual a zero. Beleza? Vamos lá. Então, a normal equivale ao peso. Logo, a normal equivale à massa vezes a aceleração da gravidade, que será a massa 0,2 quilogramas, vezes a aceleração da gravidade, 10, vai dar uma normal, então, de 2 newtons. Pronto, essa é normal. Beleza. Volto com essa normal aqui, substituo os valores e calculo aquilo que eu preciso. Então, o meu coeficiente de atrito está dado no enunciado, 0,35 vezes a normal, 2, vai ser igual a massa 0,2 vezes a aceleração do centro de massa máximo. Aí. Então, a resposta será de 3,5, né? Isso? Deixa eu ver aqui. Ponto 35 multiplica por 2, divide por ponto 2. 3,5, perfeito. 3,5 metros por segundo ao quadrado, e essa é a resposta da letra A. Bom, vamos interpretar este resultado, pessoal. Atenção. A interpretação do resultado vai ser auxiliada com este gráfico aqui, tá? Então, vamos lá. O que significa dizer que a máxima aceleração que não produz deslizamento desse copo em relação à mesa é de 3,5 metros por segundo ao quadrado? Significa dizer que quando a aceleração for de 3,5 metros por segundo ao quadrado, eu estou exatamente nesse ponto aqui do gráfico, que é onde a força de atrito máxima é atuante. Isso não quer dizer que o maquinista do trem não possa aumentar a aceleração do trem. A aceleração do trem é uma limitação do trem. Agora, qual é a máxima aceleração que o copo consegue desenvolver? A máxima aceleração que o copo consegue desenvolver é essa aqui, ó. Tá aí. Pode ser que o trem tente acelerar mais do que o copo consiga acelerar. E aí, o que vai acontecer? Alguém vai se sujar, né? Porque esse copo vai tender a se arrastar para a esquerda e vai cair no colo de alguém, certo? Vai existir agora um movimento relativo entre o copo e a mesa, que vai ser nesse sentido aqui, alguém vai estar atrás do copo, vai cair o copo lá, vai se sujar todo, certo? Então veja, a
A máxima aceleração que esse copo consegue desenvolver em cima da mesa ali é essa, ok? Então veja, isso tudo, pessoal, é uma, vamos dizer assim, são coisas que são previstas, né? Então, você imagina um trem, por exemplo, daqueles trens, né, de alta velocidade que tem lá na China, no Japão, na França e tal. Eles rodam lá a 300 km por hora, mais ou menos. O cara não vai sair de zero e chegar a 300 km por hora em 10 segundos, né? Por quê? Porque senão ele vai empacotar todo mundo lá no fim do vagão, né? Imagina, não vai ficar nem copo, nem pessoa, nem ninguém em pé. O cara vai acelerar de 0 a 300 em 10 segundos, vai todo mundo ficar empacotado lá no fundo do vagão, né? Ou seja, imagina que não deve ser uma viagem muito confortável, né, durante esse período de aceleração, né? Todo mundo vai se amontoar um em cima do outro ali. E também, ele não pode gerar frenagens muito bruscas, porque se ele gerar frenagens muito bruscas, que é o que acontece normalmente nos ônibus, o motorista, motorista, não está carregando porco aqui não, né? Não é assim que a gente fala para o motorista? Né? O motorista dá aqueles baita tranco, soca o pé no freio, aí vai todo mundo aquele vucu-vucu para frente, para trás, não sei o quê, vai todo mundo se empacotando, né? Então, se ele gera desacelerações muito grandes, também esse copo pode tender a se movimentar, só que agora no sentido contrário, né? Então, quando imagina, esse é o sentido de movimento do trem, daqui para cá, né? Na minha câmera aí. Aí o trem vai frear. Logo, a aceleração vai apontar no sentido contrário ao movimento. Então, a tendência é que esse copo se movimente para a direita. E aí vai cair no colo de outra pessoa, né? Então, a máxima aceleração que esse copo consegue desenvolver é essa aqui. Se o maquinista do trem quiser aumentar a aceleração do trem, ele consegue, mas o copo não consegue acompanhar esse aumento. E aí, quando eu tenho acelerações diferentes, o copo acelera de um jeito, com uma intensidade, e o trem acelera com outro, é aí que acontece o conceito do movimento relativo. O copo começa a escorregar. Tá claro, pessoal? Beleza. O Rodrigo falou, volta no equilíbrio em Y. Volta. Aqui, peraí. Pronto. O Bruno também tinha pedido. Feito? Boa, legal. Bom, agora, atenção. Agora, a pergunta da letra B é outra pergunta. Né? Então, agora, atenção. A máxima aceleração que não produz o tombamento do copo. Eu não quero saber se o copo vai acelerar junto, se ele vai escorrer. Não quero saber. Eu quero saber qual é a máxima aceleração que não produz o tombamento do copo. E só. Eu só quero me preocupar com o tombamento. Ok? Então, agora, atenção, porque eu vou modificar a figura. Então, agora, nesta pergunta da letra B, vou pegar um outro papel aqui. Pronto. Então, na letra B, aqui, ó. Então, na letra B, eu vou colocar lá. Nesta condição, temos a situação limite de tombamento no sentido anti-horário. Assim, normal ocupará a posição mais à esquerda possível.
Tá aí. Certo? Então nós estamos numa condição de iminência de tombamento no sentido anti-horário. Logo, nesta condição, isso acaba se repetindo o conceito que a gente já viu em exercícios anteriores, lá daquele do bloco, né? Então, a normal vai se deslocar do centro para a esquerda. Quanto para a esquerda? Nessa situação da letra B, tudo que der para a esquerda. Tudo que der é o limite físico do corpo, né? Certo? Então, ele vai se movimentar totalmente para a esquerda e vai ocupar essa posição aqui, ó, certo? Então, aqui eu vou colocar assim, ó, iminência de tombamento no sentido anti-horário. Observe que a normal ocupa a posição mais à esquerda possível. Nossa, muito essa, né? Possível. Pronto. Tá aí, beleza. Deixa eu colocar isso aqui em algum lugar aqui assim. Vou dar um print. Vou colocar aqui assim. Apertar o texto aqui. Pronto. Boa. Ó. Pronto, já deu um print ali. Ótimo. Então agora o que nós vamos fazer é o teorema, ó, o teorema do centro de massa novamente para essa situação e o teorema do momento angular que agora a gente precisa desenvolver também, ok? Então agora atenção aí, ó. O teorema do centro de massa ele continua o mesmo, pessoal, né? Somatória das forças em relação ao eixo de movimento é massa vezes a aceleração do centro de massa. Então eu vou ter que a força de atrito para a direita, positivo, é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa, que também é positivo, certo? Eu vou colocar aqui a aceleração do centro de massa, T. Esse T é de tombamento, tá? Então, vou escrever aqui, ó, a aceleração atuante na iminência do tombamento. Bom, vamos deixar isso aqui. Se você está dizendo, ó, e já está se falando aí, eu vou substituir força de atrito por níveis anormal, vou fazer os cálculos, você vai achar a mesma aceleração. E aí está meio na cara que está errado. Ok? Então, calma, deixa isso daqui aqui, porque aqui, nesta situação em específico, a força de atrito não será calculada como sendo níveis anormal. E você já vai entender por quê. Então, deixa esse equacionamento parado aqui, vamos para o equacionamento do teorema do momento angular agora. Vamos lá. Então, o teorema do momento angular diz que a somatória dos momentos em relação ao centro de massa tem que ser igual a zero. Não é isso? E aí agora nós vamos fazer a somatória dos momentos para essa figura que está aí na tela para vocês. Deixa eu só apagar esse texto aqui. E beleza. Boa. Então vamos lá. Primeira força que produz momento no copo. Pode ser qualquer uma, eu estou somando aqui, certo? Então não tem ordem. Fat. Pronto. Fat é a força. Vezes braço da força de atrito. Atenção. Linha de ação da força de atrito. Linha de ação da força de atrito é a linha da mesa do trem. Tá aí. Essa é a linha de ação da força de atrito. O braço da força de atrito é a menor distância entre a linha de ação da força e o polo, que é o centro de massa. Ou seja, o braço é este segmento que aqui está. Então, vou escrever aqui, braço da FAT. Pronto. Ok, quanto vale isso? 120 milímetros, certo? 120 milímetros, que equivale a 12 centímetros,
que equivale a 0,12 metros. Pronto. Ok? Então, transformei para metros aqui, do Sistema Internacional. Ok? 120 milímetros, 12 centímetros, 0,12 metros. Beleza. Tendência de rotação que a força de atrito provoca no sólido. É no sentido anti-horário. Sinal do momento positivo. Tá aí. Pronto. Então, positivo. Positivo porque gera tendência de rotação no sentido anti-horário. Boa. Deixa eu dar um save aqui. Feito. Então, já printei essa tela. Próxima força que produz momento neste copo. A normal. Normal vezes. Vamos lá. Linha de ação. Vou apagar algumas coisas aqui. Pronto. Linha de ação da reação normal do apoio. A linha de ação da reação normal do apoio é essa aqui. Ó. Lembra, como que você desenha a linha de ação de uma força? É só colocar a régua em cima e prolongar a direção. Só isso. Aí você vai enxergar o braço da força. O braço da força normal vai ser a menor distância entre a linha de ação da força normal e o polo, que é esse segmento aqui, ó. Quanto vale esse segmento aqui? 0,04 metros, ou seja, 40 milímetros, ok? Então, deixa eu escrever aqui, braço da normal. Pronto. Vou colocar aqui assim. Aqui, beleza. Então, 0,04. Ok. E a tendência de rotação que essa força provoca no sólido é no sentido horário. Sinal, vou melhorar essa seta aqui. Aqui, ó. Sinal do momento negativo. Pronto. Aí. A força-peso não provoca momento, porque passa tem linha de ação passando pelo centro de massa, logo o braço é zero. Se o braço é zero, o momento é zero, e aí você iguala a zero. Pronto, está feito o teorema do momento angular. Agora, vamos resolver isso daqui. Então, agora, não vou apagar tudo isso aqui, senão eu vou ter que desenhar de novo. Espera aí. Deixa eu só apagar aquilo que eu... beleza, deixa assim. Então é o seguinte, ó. Agora nós vamos resolver esse equacionamento aqui, sem desmembrar a força de atrito em níveis anormal. Porque não necessariamente eu vou ter uma força de atrito máxima. Então é muito importante entender isso. Eu já faço o link lá no final. Então, se você não vai entender o que está acontecendo com essa força de atrito, calma. Eu não vou desmembrar, porque eu ainda não sei o que está acontecendo. Eu estou na iminência de tombar, mas será que eu estou na iminência de escorregar também? Não sei. Então, eu vou calcular essa força de atrito. Deixa eu indicar. FAT vezes 0,12 menos a normal, que a gente já calculou aqui, ó, né? A normal, 2 newtons, pronto, vezes 0,04 é igual a zero. Pronto. Então, eu vou calcular a força de atrito aqui. Então, a FAT vezes 0,12 vai ser igual a quanto? A 0,08, né? Multiplicou, passou para lá somando. Então, a força de atrito vai ser quanto? 0,08 dividido por 0,12. Vai dar, então, uma força de atrito que... Não. 0,667 newtons, é isso? Ponto 0,8 divide. Tá certo. Pronto. Essa é a força de atrito. Beleza? Ok.
Então, essa é a força de atrito atuante quando eu estou na iminência do tombamento. Ótimo. Agora, essa força de atrito é atingida com qual a aceleração do trem? Então, essa é a pergunta que você tem que se fazer. Quando a força de atrito atinge este valor, 0,667 newtons, eu vou ter o corpo na iminência de tombar. O copo, né? O corpo, que é o copo em questão, na iminência de tombar. Essa força de atrito de 0,667 newton equivale a qual aceleração limite para chegar aqui, ou seja, para chegar na condição de tombamento. É só você pegar esse valor, substituir aqui e calcular a aceleração. Pronto. E aí nós vamos concluir lá no final o que é que isso representa. Então, essa força de atrito, acabamos de calcular aqui. 0,667, que vai ser igual à massa do copo, 0,2 vezes a aceleração do centro de massa no tombamento. Esse Tzinho aqui é no tombamento, tá? Pronto. Daqui sai a aceleração do centro de massa no tombamento. Pronto. Que vai dar 0,667 dividido por 0,2, 3,34, vai mais ou menos. 3,34 metros por segundo ao quadrado. Bom, aqui a gente pode parar e fazer uma... Isso, obrigado, Isabel. A gente pode parar e fazer uma reflexão importante. Então, agora, muita atenção aqui, pessoal. Não é só calcular e falar, beleza, acabou, sextou, vamos embora. Você tem que interpretar isso aqui, cara. Se você não interpretar, né, você não está adquirindo os conceitos necessários. Então, vamos lá, atenção. Essa aceleração coloca o copo na iminência de tombar, beleza? Ok. E agora vamos voltar à pergunta do exercício da letra A. Ok. Olha aqui. A aceleração máxima para não deslizar é 3,5. Então, qual é a conclusão que você para essas duas acelerações aqui? 3,5 é a aceleração máxima para não escorregar. 3,34 é a aceleração máxima para não tombar. Então, formula aí uma ideia e explica para mim o que é que está acontecendo com esse copo aí. Enquanto isso, eu tomo água aqui. Porra, não deu nem tempo de brincar. O Gabriel já acabou com tudo em 4 palavras. Perfeito, Gabriel. Perfeito. Ele tomba antes de escorregar. Perfeito, Harrison. Isso. O Eduardo também falou. Perfeito. Pessoal, se a aceleração que coloca o copo na iminência de tombar é menor do que a que coloca ele na iminência de deslizar, significa que ele tomba antes mesmo de deslizar. Ok? Então, na verdade, se você não quiser, se o maquinista não quiser sujar ninguém, né? Ok? Imagina que todas as taças de tudo que o restaurante usa lá nesse trem aí, né, sejam exatamente essa taça aí que a gente está estudando. Né? Para essa taça, né, não sujar ninguém, né, a aceleração máxima que o maquinista pode desenvolver lá é essa aqui. Ó. Porque se ele atingir essa aceleração, os copos vão estar tudo quase tombando na mesa. Se ele exceder isso, né, aí já tombou, já era. Quer dizer, não tem nem por que estudar o deslizamento. Okay?
Aí alguém podia falar assim, bom, mas e se eu quisesse melhorar essa situação do tombamento? Se você quisesse melhorar essa situação do tombamento, o que você poderia fazer é usar copos com bases mais largas, né? Ou seja, coisas assim, mais ou menos, vai. Então, um copo com uma base mais larga. Eu não estou conseguindo fazer o que eu quero aqui, peraí. Bom, imagina que eu tivesse uma base mais larga aqui, né? Ok? Então, essa base mais larga. Essa base mais larga daria, vamos dizer assim, mais folga ainda para a normal se movimentar um pouquinho ainda mais para a esquerda. E se você quisesse aumentar, vamos dizer assim, a segurança com relação ao deslizamento dos copos, para não sujar lá todo mundo lá no Vale do Restaurante, aí você precisaria colocar, sei lá, uma toalha emborrachada em cima da mesa, né? Essa toalha aí com emborrachada em cima da mesa aumentaria o coeficiente de atrito e diminuiria, assim, a possibilidade desse copo escorregar, certo? Ou seja, dá para mexer coisas nessa situação aí. Tá claro, pessoal? Beleza. Então esse copo tomba antes mesmo de deslizar. Bom, falta mais uma pergunta do exercício, né? Podemos esquecer. Vamos lá na pergunta da letra C. A pergunta da letra C é: qual é a distância entre a linha de ação da reação normal da mesa sobre o copo e a linha de ação da força peso quando a aceleração do trem for de 2 metros por segundo ao quadrado? Então, atenção a essa pergunta. É um outro exercício dentro do mesmo exercício. Então, nós vamos equacionar tudo de novo. Vamos lá. Então, para a situação da letra C, eu quero saber quanto é que vale x para uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, uma coisa você pode ter certeza. Nessa aceleração aqui, o copo não vai nem deslizar e nem tombar. Porque a gente já viu que para deslizar precisa de 3,5 de aceleração. Para tombar precisa de 3,34. Ou seja, 2 está bem longe disso. Né? Ok? Então, nessa situação, eu não vou ter nem a iminência do deslizamento e nem a iminência do tombamento. É uma situação tranquila. Ok? E aí, como é que o diagrama de forças aqui se altera? Bom, para uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, eu não estou na iminência de tombamento. Logo, essa normal aqui, ó, não está nos limites do corpo, ela está um pouquinho aqui mais para a direita. Ela está entre o centro do copo e a parte mais extrema à esquerda, ok? Mas aqui no meio. A quanto no meio? Não sei. Não sei, vou desenhar ela aqui. E aí a pergunta do exercício é justamente essa. A pergunta do exercício é: quanto é que vale isso aqui, ó? Quanto vale isso aqui, ó? Não é? Quanto vale esse x aqui, ó? Ok? Então, o x é justamente essa medida. Aí. Ok? Que vai ser o braço da normal no cálculo. Bom, com isso, vamos ao equacionamento. Teorema do centro de massa. Pronto. Somatória das forças em relação ao eixo de movimento, que é o eixo x, é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Aí você fala, pô, mas tudo de novo? Sim, tudo de novo. Tá? Somatória das forças em x. A única força que age em x é a força de atrito. Deixa eu dar um print nessa tela aqui antes que eu esqueça. Vai ser positivo, que aponta para a direita, vai ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa, que também aponta para a direita. Pronto. Beleza. Agora, vamos ao teorema do momento angular. Ó.
O equilíbrio em relação ao eixo Y, eu não vou equacionar de novo, porque ele se mantém, tá? Então, o equilíbrio em relação ao eixo Y, ele se mantém inalterado. Somatória dos momentos em relação ao centro de massa é igual a zero. Então, vamos começar lá pela força de atrito. Φ vezes, né, linha de ação da força de atrito, vou repetir aqui. O braço é o mesmo, tá? Do cálculo anterior. Mas, repetindo aqui, ó. Linha de ação da força de atrito é essa. O braço é esse segmento aqui, que é a menor distância entre a linha de ação da força e o pó. Tá lá. Pronto. Tá aí. Beleza. Essa daqui, então, é o braço da FAT. Braço, né? Pronto. Beleza. Ok. Essa força de atrito provoca a tendência de rotação do sólido no sentido anti-horário, logo o momento é positivo. Ok. Mais vezes 0,12. Pronto. Agora, a normal vezes o braço da normal. Deixa eu dar um print nisso aqui. Pronto. A normal, linha de ação da normal, vai ser essa aqui. Bom, essa é a linha de ação da reação normal do apoio. Mais para cá. Tá bom. Beleza. O braço vai ser esse segmento aqui, ó. Né? Esse braço aqui é o braço da normal. Né? Quanto vale isso aqui? Vale X. Pronto. Então, esse segmento aqui corresponde ao braço da normal, né? Que é esse segmento aqui, vale X. Tá aí. Então, é normal vezes X. E o momento é no sentido horário, ó. Essa força gera tendência de rotação no sentido horário, sinal do momento negativo. E isso vai ser igual a zero. Pronto. Está equacionada essa nova situação. Bom, agora atenção. Professor, mas como que a gente vai calcular a força de atrito aqui? Pois é, você tem uma aceleração específica nesta parte do exercício. Ele fala que é a aceleração do trem ao quadrado. Nessa aceleração eu sei que não há deslizamento, não há iminência de tomamento. Então, como eu calculo a força de atrito aqui? É só substituir o 2 aqui e calculo a força de atrito. Acabou. Simples assim. Então, como eu disse para vocês, e repito, pessoal, ó, nesta faixa aqui do gráfico, não há forma padrão de calcular a força de atrito. E ela não é calculada nessa faixa do gráfico, como sendo μ vezes a normal. Aí você olha para esse cálculo e fala, então o cálculo, o exercício, né, vai me dar as ferramentas necessárias para calcular a força de atrito. Exatamente. Então eu venho lá, deixo a força de atrito indicada e substituo aquilo que eu tenho. Massa do copo, 0,2 kg. A aceleração do centro de massa, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a força de atrito atuante nesse copo, quando a aceleração do trem é de 2 metros por segundo ao quadrado, vale 0,4 newtons. Pronto. Essa é a força de atrito atuante para esta aceleração. Com essa força de atrito, eu venho aqui no teorema do momento angular, substituo, a normal eu sei, calculo X e acabou o exercício. Aí. Então vamos lá, substituindo esse 0,4 aqui, vezes 0,12, menos a normal, que é 2, vezes X, é igual a zero, né? A normal a gente já tinha calculado, né? A normal é 2, tá? Da onde veio essa normal 2?
Já tinha calculado lá no começo, ó, aqui. Aí. Pronto. Então fica lá, 0,4, 0,4 multiplica por ponto 12, passa o 2 dividindo, vai dar um x de 0,024 metros. Pronto. Tá aí. Essa é a resposta da letra C. Ou seja, ainda tem uma folga de 16 milímetros para normal, né, chegar até a face esquerda ó, da base do copo. Beleza? Tranquilo? Ok. O cálculo da normal, volto. Aqui, ó. Tá aí, William. Bom, senhoras e senhores, nós temos, eu vou comentar aqui mais um exercício, tá? Vou só colocar as forças neste outro exercício, e depois vocês podem tentar fazer, na aula que vem eu vou voltar nele, tá? E aí depois eu vou comentar um pouquinho sobre a APS, que pediram, né? Tá? Muito provavelmente, a Mirce não me falou, mas provavelmente vou ser eu que vou corrigir a APS de você, então é até interessante que a gente faça essa explanação aí. Vamos dar uma olhada nesse exercício aqui, eu vou colocar as forças, vou indicar mais ou menos o caminho, como é que você deve fazer, ok? Você pode tentar fazer, na aula que vem eu vou voltar esse exercício e encerrar o exercício. Então ele diz lá, a barra ilustrada, a figura ilustra a barra homogênea B, que possui massa de 5 kg, comprimento 0,6 metros e dimensões, tá difícil, e dimensões indicadas, D1, 0,2 metros e D2, 0,4 metros e D3, 0,3 metros. A barra está ligada a cursores que podem deslizar livremente ao longo de hastes horizontais fixas. Atenção, ó. Podem deslizar livremente. Ou seja, nestes cursores aqui não existirão forças de atrito, ok? Porque está explicado aqui no texto. Os cursores podem deslizar livremente, tá? E é acionada pela força de 10 newtons, que é essa força aqui. Tá aí. Pede-se, letra A, a aceleração da barra, e letra B, as reações nos cursores. Tá aí. Então, vamos à colocação das forças. Tá? Então, como eu disse para vocês, algumas vezes, os exercícios se resolvem de maneira bastante repetitiva. Você lê o enunciado, coloca as forças, aplica o teorema do centro de massa, aplica o teorema do momento angular e acabou o exercício. Agora, né? Conceitos relacionados a forças em específico, como, por exemplo, força de atrito, esses conceitos são importantes. Mas o operacional do exercício é quase sempre a mesma coisa. Tá? Vamos começar lá. Primeira força que eu vou colocar aqui vai ser a força peso, tá? Que age no centro da barra aqui. Então, se é uma barra homogênea, o centro de massa dela está no centro geométrico, né? Ou seja, se essa barra toda aqui tem 0,6 metros de comprimento, tudo isso aqui é 0,6, significa que eu tenho 0,3 para cá e mais 0,3 para cá, ok? Ele falou no enunciado que a barra é homogênea. Se ela é homogênea, significa que ela tem a barra homogênea, AB, né, significa que ela tem distribuição de massa constante. Beleza, vamos lá. Não existirão forças de atrito aqui. Então, atenção. Eu vou indicar aqui o sentido da aceleração. Ó, o sentido da aceleração é para a esquerda, porque a força de acionamento é para a esquerda. Observe. Essa força aqui vai, então,
fazer essa barra desenvolver um movimento de translação aqui para a esquerda, então ela acelera para a esquerda. Não existirão forças de atrito, né? Como eu disse no enunciado, esses cursores deslizam livremente nessas hastes aqui, logo, se deslizam livremente, não há força de atrito. E aí existirão as reações normais do apoio, ok? Então, aqui eu vou ter a reação normal do apoio, NA, aqui, ó, na direção vertical, apontando para cima. Por que na direção vertical? Porque a reação normal do apoio é sempre perpendicular ao apoio, ok? Alguém possivelmente pode errar isso daqui de forma bastante grave e colocar assim, a normal. Ah, professor, mas por que não é assim? Porque não é perpendicular ao apoio. Você está desenhando perpendicular à barra. A barra não é o apoio do cursor. O apoio do cursor é esta haste. Ó. Este é o apoio. E aí fica claro que a normal é sempre perpendicular ao apoio. Então, o cursor está apoiado na haste horizontal, logo, a força normal nesse cursor A vai ser perpendicular a esta haste inferior aí horizontal e dá nesse vetor que está aí desenhado em verde para você. Que mais? A normal B, mesma coisa. Nesse ponto aqui eu vou ter a normal NB. Essa normal NB vai ser a normal atuante nesse cursor B. E acabou. São só essas forças que aí estão, certo? A força de acionamento, que já está desenhada aqui, né? Essa aqui. A força peso, as normais e já era. É isso aí mesmo. Ok? Pronto. Com isso, você vai ter que fazer o teorema do centro de massa, o teorema do momento angular. Se você quiser resolver esse exercício, fique à vontade, fica aí como um desafio para você, ok? Você não vai fazer nada mesmo nesse feriado, né? Então, por que não fazer uma coisa aí que não vai fazer nada, tá? Tá todo mundo de saco cheio, não vai fazer nada, não, imagina. Se você não tiver nada para fazer, é pouco provável, né? Você tente resolver esse exercício, né? E a dica que eu dou para você é cuidado na hora de calcular os braços dessas forças. A dificuldade deste exercício é justamente no cálculo dos braços das forças. Ou seja, a dificuldade é geométrica. Ok? Então, se você quiser tirar um print dessa tela aí, fique à vontade, para depois você tentar fazer o exercício. E na aula que vem eu vou resolver este exercício aí. Ok? Pessoal, na aula que vem eu vou fazer esse exercício e nós já vamos entrar com um conceito importantíssimo que vocês nunca ouviram falar, que é o conceito do atrito de rolamento. É o atrito que existe entre rodas de veículos, moto, carro, caminhão, ônibus, o que for, tudo aquilo que anda sobre rodas está sujeito ao conceito de atrito de rolamento, é um conceito completamente diferente do atrito que você conhece, que é o atrito de arrastamento. Então, o atrito que a gente falou até a aula de hoje é o atrito de arrastamento, e aí a gente vai começar a falar na aula que vem do atrito de rolamento. Ok? O Juan falou, isso cai bastante em mecânica também? Sem dúvida, isso aqui é a essência da mecânica, tá? É a essência da mecânica. E aí eu até coloquei lá no Teams, lá, não sei se alguém viu, tem um vídeo no WhatsApp que rolou essas semanas passadas aí, quer ver? Vou colocar para vocês verem aqui. Segura as risadas aí.
Isso é engraçado. Ó, dá uma olhada nesse cara aqui, ó. Alguém deve ter visto esse vídeo hoje. Aguarde, aguarde. Olha lá. Tá na cara que é da merda, né? É lógico que é da merda. Senão eu não tinha colocado o vídeo, é lógico. Ficar vendo o cara botar pneu aí pra quê? Bom, isso aqui, pessoal, pode ser explicado através desse gráfico aqui, ó. Ó, esse gráfico aqui explica o que aconteceu com esse rapaz aí, ó. Tá? No exato instante em que o coeficiente de atrito mudou do dinâmico para o estático, ele se ferrou. Porque, na verdade, esse gráfico aqui, a gente vai ver, ele não é exatamente desse jeito. Tá? Ele tem papel rascunho, ele vai ter essa forma aqui. Ó. A força de atrito, ó, ela aqui em função, aqui pode ser qualquer coisa, depois eu explico melhor nas próximas aulas, ela tem um valor máximo, uma queda e uma estabilização. A diferença entre esse ponto aqui e esse ponto aqui é que aqui a força de atrito é Mi estático vezes a normal, e aqui vai ser o Mi cinético vezes a normal. E aí é só de olhar isso aqui, você já consegue dizer para mim que essa força de atrito aqui é menor, né? Que é quando acontece o escorregamento. E aqui ela é maior, né? Então o que aconteceu com esse rapaz foi que nesse exato instante aí, ó, dá uma olhada. A roda parou de escorregar, a roda está escorregando aqui, ó, a roda parou de escorregar, ó, parou de escorregar, ela diminuiu o escorregamento e começou a rolar com tração total em cima. A galera deve estar se cagando de rir, né? Começou a rolar em cima do piso e aí ele foi dar um rolê no córrego, dar um mergulho no córrego. De novo, vai. Tá muito engraçado para ver uma vez só. Bom demais, bom demais. Quando a gente consegue achar um meme para usar na aula, cara, é um tesão. É bom demais. Vamos lá, algumas perguntas aí. O Ivan falou, ele passou da iminência do movimento. Pois é. É que ali tem várias coisas que eu vou conseguir explicar melhor nas próximas aulas, mas quando ele está apoiado aqui, ó, vou voltar aí para a posição normal aqui. Quando ele está apoiado aqui, ó, nesse ponto, ele tem esse apoio aqui, né, que ele está ajudando, vamos dizer assim, a moto a não andar para frente. Só que no exato momento que a roda para de escorregar e começa a rolar, acontece exatamente isso aqui, ó. O atrito aumenta tanto, ele chega nesse ponto aqui, que isso aqui não foi suficiente para manter a moto parada e ele entra em movimento e acontece a merda toda. Tá? Então, a explicação está aqui, ó, nesse gráfico. Então, aguardem cenas do próximo capítulo, que nós ainda vamos dar muita risada com esse vídeo aqui. Bom, vamos comentar agora, é sério, né? Agora para de bobeira. É uma bobeira legal, né? Uma bobeira que tem um fundamento, né? Então, não é só ficar dando risada do vídeo, né? A gente está analisando o que está acontecendo. Deixa eu abrir aqui o documento com relação às atividades de... Então, o documento que a professora Mirtz deve ter passado para vocês é esse que eu vou aqui. Pronto. Então, é uma atividade que está bem direcionada, tá, pessoal? Então, ela está bem, vamos dizer assim, redondinha. Você não precisa... não tem muito para onde vocês, entre aspas, vamos dizer assim, não tem muito para onde correr, né? Tá? Então, ela está bem focada.
Então tá lá, tema Smart Cities e Sociedade 5.0, né? Então, uma Smart City é uma cidade inteligente, né? Que tá bem, esse conceito está bem em evidência, tá? Então, nas áreas de tecnologia, né? Revistas de tecnologia e tudo mais, se fala muito dos conceitos de Smart Cities, né? Cidades, inclusive modelo, né? Em algumas cidades, principalmente na China, né? Que estão bem desenvolvidas nesses conceitos relacionados a cidades inteligentes. E cidade inteligente, pessoal, não é uma cidade onde o ônibus, você consegue ver o ônibus chegando no aplicativo, né? Não é só isso, tá? Então, você tem várias ações, né? Vamos dizer assim, em nível macro, né? E depois ações em nível mais micro e também mais focadas, que levam a um conceito de cidade inteligente, tá? Esse conceito ainda é um conceito um pouco em construção, afinal é uma coisa nova, como toda coisa nova, esse conceito é um conceito que está em constante alteração, ok? E aí ele deixa bem claros os objetivos. Tá lá, realizar uma pesquisa definindo os conceitos de Smart City e Sociedade 5.0. O que é a Sociedade 5.0? É a sociedade que estará preparada para viver numa Smart City. A sociedade que estará preparada para desenvolver, por exemplo, interações com uma máquina que trabalha lá com a internet das coisas, o IoT, né, que está bastante em evidência também, que é uma vamos dizer assim, dos assuntos dentro de Smart City, né? Ele continua lá. Para Smart Cities deverão ser abordados os temas de mobilidade urbana, coleta de lixo e controle de poluição do ar, ok? Então, você tem que tratar esses 3 temas, tá? Então, não é só um tema, ó, coleta, né? Então, tá aí, deverão ser abordados os temas de mobilidade urbana, coleta de lixo e controle de poluição do ar, ok? Então, a mobilidade urbana, você pode falar de bicicletas compartilhadas, você pode falar de veículos compartilhados, você pode falar de que mais? Com relação a aplicativos, né, que mostrem em tempo real, por exemplo, quais são as condições do trânsito, as condições do metrô, do trem, e aí vai. Né? Coleta de lixo, né, várias cidades aí tem, principalmente na Escandinávia, eu cheguei a ver algumas reportagens, que possuem uma coleta de lixo bastante automatizada, mas isso, né, obviamente, não é uma coisa que anda sozinha, né? Não adianta você ir lá colocar uma lixeira, por exemplo, né, de coleta de lixo que é inteligente, se a pessoa que vai depositar o lixo lá coloca qualquer coisa ali dentro, né? Então, o conceito de Smart City e o conceito de Sociedade 5.0 não junto, né? Porque a sociedade tem que estar preparada para morar numa cidade inteligente, certo? Ou seja, ela tem que ter hábitos que condizem com essa situação. Tá? Então, estou dando aqui algumas ideias, né? Ele diz, para a Sociedade 5.0, os alunos deverão abordar a telemedicina e os veículos autônomos. Para ambos os temas, deverão ser apresentados casos de sucesso em cidades, certo? Então, você consegue isso, se você digitar lá no Google cidades inteligentes ou Smart Cities, se você digitar Smart City, vai aparecer um monte de coisa em inglês. Se você lê em inglês tranquilo, sem problema. Se não, você coloca lá cidades inteligentes, tá? E aí você pode desenvolver essa pesquisa aí. Eu vou procurar alguns artigos, vou colocar lá no Teams para você, falar, tem um artigo aqui e tal, assim, para dar uma ajuda para vocês também. Tá? Então, ao longo dos próximos dias, eu vou fazer uma pesquisa. Eu tenho uma base de dados que, não sei se vocês vão conseguir acessar ou não, porque é uma base de dados que é mais científica, vamos dizer assim. Eu posso procurar lá trabalhos relacionados a esse assunto, eu coloco numa pasta lá do Teams e aviso vocês pelo Teams. Tá?
O Ivan perguntou, quantos casos de sucesso seria adequado para cada tema? Né, Ivan? Não precisa ser vários, tá? Um para cada para cada caso de sucesso, então, um para cada tema, desculpa, tá ok. O Juan perguntou, pode ser 5 pessoas? Está aqui, ó. Os grupos deveriam ser formados por no máximo 10 alunos, ok, então 5 pessoas, beleza, e é aquela mesma coisa, né? Não pode esquecer que vai ter o grupo vai ter o líder, e o líder vai ser responsável por postar o trabalho no sistema, com o nome dos colegas, cadastrando lá e tudo mais, né? Trabalho escrito tem que conter capa, né, os objetivos, um desenvolvimento teórico com uma revisão bibliográfica, isso é uma coisa importante, certo? A revisão bibliográfica, pessoal, você só consegue fazer lendo. Tá? Então você lê, né, e dá a sua impressão sobre aquilo que você leu. É assim que se faz uma revisão bibliográfica. Revisão bibliográfica, pessoal, não é Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V, só tem um. Ok? Então, mas eu citei o fulano. Não interessa. Se você escreveu ipsis literis, ou seja, com exatamente as mesmas palavras, você está cometendo plágio. Ok? Então, plágio, cuidado com plágio. Tá? Isso, Harrison, como se fosse uma resenha. Exato. Você vai ler sobre vários assuntos. Aí você vai falar assim, ó, o fulano, o João, lá em 2005, foi um dos primeiros caras que apareceu lá, por exemplo, com o conceito de cidades inteligentes. Né? E aí ele já estabeleceu algumas definições e tal. Aí infraestruturais e conexão travou aqui. Peraí, voltou. Aí o João, né, lá em 2008, falou, por exemplo, que as cidades inteligentes são cidades definidas como cidades em que tem alta integração tecnológica entre os sistemas infraestruturais e blá, 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 blá e tal. Né? Então, é assim que se escreve uma revisão bibliográfica. Não é Ctrl+C, Ctrl+V. Okay? Então, cuidado com isso. E as suas conclusões, ao final, as referências bibliográficas, ou seja, tudo aquilo que você leu, certo? Aqui fala-se sobre a postagem do trabalho, e é isso. Tá? Então, um trabalho relativamente simples, tá? Está bem direcionado, como eu disse, está bem focado, e a gente pode ir tirando mais dúvidas aí ao longo das próximas aulas, tá? O Pedro Mesquita perguntou, professor, em relação à telemedicina, posso pegar opiniões dos médicos que trabalham comigo? Pode, sem problema. Pode sim. Tá? Beleza, senhoras e senhores? Com isso, está declarado o sextou. Segunda-feira, vocês já sabem, vocês não têm aula, né? Ficaram sabendo já ou não? Já avisaram vocês? Segunda-feira não haverá aula, certo? Foi emendado o feriado que até então não havia sido emendado. Essa notícia chegou, acho que na quarta-feira à noite, se não me engano. Então, segunda-feira vai emendar o feriado e não haverá aula, então. Ok? O Marcos Vinícius perguntou se amanhã tem aula? Tem. Sábado tem aula. Sábado tem aula, sim. Se vocês têm aula de laboratório, vai ter aula amanhã. Beleza? Falou, galera. Valeu, Isabela. Bom fim de semana. Curtam o feriado aí, cuidado, que a coisa tá feia ainda. Hein? Não é porque você tomou vacina que você virou um super-homem. Tá? Então se cuidem e até a próxima aula. Falou.